Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Fábio Gentilin, mais uma vez com vocês. Essa, então, é a nossa aula de eletrônica analógica. Sejam todos muito bem-vindos. E na aula de hoje nós iremos continuar um tema que nós começamos a falar na nossa aula anterior e iremos dar um pouco mais de foco aqui nos circuitos com diodos. Então, primeiramente, a gente vai dar sequência, vou recordar alguns importantes tópicos aqui nessa aula, né? Dado que esse entendimento, ele é necessário para que você possa entender bem a aula 3, tá? Que é da semana que vem. A aula da semana que vem a gente vai falar de transistores, tá? Então, primeiro eu quero que você entenda bem o diodo, tá? Então, o diodo, ele é um componente, é um dispositivo que tem um funcionamento que eu diria que é básico para você entender o transistor bipolar, tá? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós vimos que o diodo semicondutor, né, nesse caso, o diodo de silício, né, que nós estamos adotando aqui, ele tem duas maneiras de você polarizar ele, né? A polarização direta, né? E a polarização reversa, né? Então, a polarização direta é aquela onde nós temos o positivo da nossa fonte ligado no anodo e o negativo da nossa fonte ligado no catodo. Bem simples, né? Lembrando que o anodo é aquela parte do diodo que tem uma pastilha com portadores majoritários positivos, né? O anodo. E o catodo, portadores majoritários negativos. Então, é só você ligar uma coisa com a outra. Portadores majoritários positivos no positivo da fonte, portadores majoritários negativos no negativo da fonte. Com isso, você tem aí a polarização direta, tá? Então, quando nós temos a polarização direta, nós temos valores positivos de tensão e valores positivos de corrente. Então, para valores positivos, né, de tensão e de corrente, nós temos um gráfico aqui à direita da tela, nós podemos observar, né, nosso gráfico IV, né, sempre gráfico IV, muito importante. Esse gráfico, ele é da corrente no domínio da tensão. Olha que interessante, que a maior parte das coisas que a gente estuda normalmente, o eixo X, ele representa uma escala de tempo, né? A gente olha alguma coisa em relação ao tempo. E aqui não, aqui é a corrente no domínio da tensão. Então, o pensamento é outro, né? A maneira de você interpretar esse gráfico é outra, né? Então, observe o intercepto desses dois eixos, né? Onde nós temos o valor zero aqui, né? Então, zero para tensão e para corrente. Então, imagine que essa fonte de tensão, né? Ela seja variável, tem essa setinha aqui indicando que ela é ajustável, né? Ou variável. E aqui, nós estamos partindo do princípio em que a tensão é zero nesse primeiro momento e vai aumentando aos poucos até próximo aqui de 0,7 volts, onde nós encontramos aqui uma pequena inclinação dessa curva, que representa o quê? São valores de corrente, tá? A formação dessa curva aqui nada mais é do que os valores instantâneos de corrente. Se eu pegar nesse ponto que eu estou com uma seta aqui, né, e projetar no eixo Y qual é o valor que tem um valor de corrente. Então, para cada valor de tensão tem um valor de corrente, né? Aí, quando chega nesse momento aqui, a tendência é que a corrente vá para um valor tendendo ao infinito, porque é uma curva exponencial, vai subir e subir para sempre, né? Desse jeito que a gente está mostrando, né? Não tem nenhum resistor aqui, né, que possa limitar essa corrente para nós, né? Nesse caso aqui, é uma maneira de apresentar para vocês a polarização desse componente, polarização direta, onde as cargas negativas são colocadas do lado catodo, e com isso, as cargas negativas que estão sobrando aqui nessa pastilha, elas são repelidas para o centro do componente, onde nós temos ali a camada de depressão, né? A barreira de potencial. Então, ficando aqui os elétrons, né, as cargas negativas, eles também, por sua vez, atraem ali as cargas positivas, né, que nós temos do outro lado, que é essa camada do anodo. Então, essa pastilha do anodo, formada ali por átomos de silício, naturalmente, porém, com também, por exemplo, um elemento trivalente, né, sobrando assim cargas positivas, né? Então a gente aprendeu isso daí na última aula. E aí, quando eu coloco também o positivo da minha fonte aqui, eu estou também repelindo essas cargas positivas para o
centro do componente e também automaticamente são atraídas umas pelas outras aqui, que são cargas opostas, né? E por sua vez, chega nesse momento aqui, ó, a concentração de cargas é tão grande nessa região central que quando elas fluem formando essa inclinação, formando essa curva exponencial, né? Isso representa para nós uma grande taxa de elétrons, né? Que está se deslocando no tempo, que a corrente é isso aí, né? Pegarmos ali uma análise um pouco mais instantânea, né? Tem um dq dt, né? Tem uma derivação das cargas no tempo, né? Ou um delta Q por um delta T, né? Eu tenho uma variação de cargas no tempo acontecendo de uma forma muito rápida aqui nesse momento que nós temos o 0,6, 0,7 volts, que é uma característica do semicondutor de silício, né? Se fosse o germânio, seria em torno de 0,2, 0,3, tá? Então, para você saber. Então, continuando, então nós aprendemos isso, estamos recapitulando porque é importante levar esse conceito à frente. Quando nós chegarmos na aula 3, você vai estar com a sua memória em dia. E além da polarização direta, nós temos a polarização reversa. A polarização reversa é essa que nós temos, então, a inversão de polaridade. Se eu pegar o negativo da nossa fonte, conectar no anodo, né, que é predominantemente positivo, vai acontecer o efeito oposto. Eu vou atrair as cargas positivas, então, não para o centro, mas sim para a periferia do componente. Então, eu teria aqui os negativos da fonte atraindo as cargas positivas do anodo para o seu lado, né? E como consequência disso, nós temos aí um aumento da camada de depressão, porque do outro lado eu também tenho o positivo ligado no cátodo, e com isso eu tenho a atração dos negativos para a periferia. E aí eu faço o quê? Eu estico ali essa camada de depressão, essa barreira de potencial, ao invés dela fechar, né, e permitir a circulação dos elétrons, ela vai abrir, ó, como se eu estivesse esticando ali um elástico, né? Então, vai chegar um momento que ele vai esticar, não tem corrente nenhuma. Essa corrente que nós temos para valores negativos de tensão e corrente, nesse caso, nós consideramos que é corrente de fuga, tá? Corrente de fuga. Então, você vai ouvir muito falar disso daí lá no transistor. Tem corrente de fuga também. Então, tá? Inclusive, quem trabalha com manutenção eletrônica já deve ter ouvido falar disso, né? Com certeza, quem já consertou equipamentos com transistor, já estudou transistores, já viu que tem um transistor que está dando fuga, por exemplo, tem que ser substituído. Ele não queimou, mas ele está tendo uma corrente reversa e isso é ruim, né? Então, aqui, olhando para o nosso diodo, né, nós estamos polarizando reversamente, estamos esticando a nossa barreira de potencial, né? Esticando, olhando para o gráfico agora, né? Para valores negativos de tensão e corrente, esticando até o momento que eu chego no valor de VR, né? Que daí seria a tensão de ruptura. É onde eu tenho a tensão reversa, né, aplicada nesse componente, que chega no momento em que ocorre a avalanche, conhecido avalanche, né? Então, essa abordagem, tá, nos dá ideia do funcionamento de um diodo reversamente polarizado, né? E nós sabemos que o diodo Zener, ele é projetado para trabalhar aqui nessa região. Ele é feito para trabalhar polarizado reversamente, tá? O diodo Zener. O diodo retificador de silício, não. O retificador de silício foi feito para trabalhar na região para valores positivos, né? De tensão e corrente. E eu vou voltar ainda nessa aula falando mais sobre isso, mais lá na frente. Então, preparando vocês, para vocês lembrarem do que foi falado na aula anterior, dar uma sequência aqui um pouquinho, e a gente vai entrar no conteúdo da aula de hoje, tá? Então, esse gráfico junta as duas coisas, tá? Ele junta a parte da polarização direta, né, com valores positivos de tensão e corrente, e a parte de polarização reversa, que eu tenho valores negativos de tensão e de corrente. Então, olha para esse gráfico, ó, corrente, tensão, então polarização direta é isso aqui, polarização reversa é isso aqui, beleza? Juntei as duas coisas para você poder lembrar, né? Esse aqui já é um gráfico que mostra a mesma coisa, só que aqui com siglas, né? Então, importante você se adaptar a isso. Quando você for ler um datasheet, né, ou data sheet no inglês, você vai olhar e vai ver aqui o gráfico IV, né, de novo, né? Hoje nós temos a corrente, né? Essa corrente IF, F forward, de direto, condução direta, polarização direta, né? Então, se você abrir o datasheet e for olhar, qual é o valor da corrente IF do meu diodo? Então, você vai encontrar essa informação, né?
para qual VF, então você vai encontrar essa informação, né? Parâmetros máximos lá permitidos pelo componente, né? Então você encontra isso daí, IF e VF. F de forward, né? Para você entender que é polarizado diretamente. Depois eu tenho também aqui valores como VZ, né? E VR, né? O que seria esse VZ e esse VR, né? Seriam então tensões, né? A tensão VZ é a tensão de operação do diodo Zener e o VR é a tensão reversa, tá? É a tensão de polarização reversa que seria a ruptura para nós aqui, né? É, Então, nós temos uma informação importante olhando para o gráfico, né? Além de interpretar o gráfico conforme vocês já entenderam antes, nós temos também uma maneira aqui de é, olhar as siglas, que depois vão dar suporte a vocês no momento que forem ler ali um datasheet, tá? Então, é muito interessante, muito importante que você esteja diante dessas informações, tá? Bom, então, o diodo Zener, trabalhando aqui reversamente polarizado, atenção VZ, atenção Zener. Então, você pega lá um diodo Zener de 12 volts, por exemplo. Ele vai ter ali uma tensão VZ de 12 volts, tá? É isso que você tem que estar ciente, né? Então, a VZ, justamente aqui, né? Que se você for representar num gráfico, tem que saber olhar esse parâmetro, tá? É, Muito bem. Então, vamos ver aqui como fica o circuito desse componente diodo Zener, né? Nós temos aqui o diodo Zener representado, né, aqui no meio. Veja que ele tem uma espécie de letra Z. Aqui, ó, esse Z aqui mostra que ele é um diodo Zener, o símbolo, tá? Então ele está ligado, veja aqui, ó, isso aqui é o catodo dele, tá, pessoal? Essa aqui tem esse Zzinho aqui é o catodo. O catodo está ligado nessa linha que vem do positivo da fonte. A fonte, só para lembrar, ela tem uma representação assim, ela tem duas barras, né, paralelas, uma maior e uma menor. A maior representa o positivo, a menor o negativo, tá? Então eu tenho o positivo da fonte de 24 volts, que eu estou dizendo que é aqui nesse momento, né? Então esse positivo vem aqui através do resistor de 100 ohms, né? Ele passa, né, positivo aqui, e está ligado no catodo. Isso por quê? Porque está reversamente polarizado, tanto que o anodo está no negativo da fonte, né? Então, assim eu polarizo o meu Zener. Tem aqui um resistor em série com ele. Aí, em paralelo com ele, eu ligo a minha carga, aquilo que eu quero alimentar. Porque qual que é o objetivo do diodo Zener? Ele é regulador de tensão. Para fazer um regulador de tensão, usa um Zener, né? Claro que ele não vai manter estável, tá? Ele tem uma variaçãozinha, mas ele regula a tensão. Fontes de alimentação, nós temos conceitos distintos de fontes que são reguladas e fontes que são estabilizadas, tá? Então, a fonte estabilizada é uma outra coisa. Só para você lembrar, para você saber e já ter um parâmetro. Então, um regulador, digamos que você tenha 24 volts, como nesse exemplo, mas você tem uma carga que funciona em 15 volts. Tem um equipamento que precisa de 15 volts para você alimentar. E como é que eu faço isso a partir de 24 volts? Eu posso utilizar um diodo Zener. E isso é limitado a uma certa potência, tá? Não é para todos os casos. Ah, toda vez que eu tiver 24 volts, independentemente da corrente, eu posso usar um Zener pequenininho que vai funcionar? Não, depende da sua necessidade, da sua potência, tá? E você vai dimensionar isso. Enfim, então aqui estou dando um exemplo onde nós temos um diodo Zener de 15 volts, é um N4744. Vocês podem digitar um N4744 aí no computador de vocês, no Google, procurar o datasheet desse componente. Então, escreve lá um N4744 datasheet. Baixa o datasheet, começa a olhar para isso, é importante para você começar a ver, tá? Detalhes ali, né? Ah, professor, me passa um código de um diodo retificador de silício para eu poder estudar também, né? Eu acho que eu comentei na última aula, mas vou comentar aqui também. Um N4007, tá? É um retificador de silício muito comum, muito famoso, conhecido por todos. Você pode usar um N5408 também, ou 04. Você pode colocar um N4148, que já é um diodo um pouquinho diferente. É bom você olhar para ele também. Pega o datasheet desses três, ó. Um N4148, um N4007, um N5408. Esses três retificadores. Baixa o datasheet dos três, olha para eles, tenta encontrar qual é a tensão e corrente direta, tensão e corrente reversa que eles possuem, potência deles, tá? Enfim, a tensão, né? A tensão do diodo.
Procurem esses parâmetros lá no datasheet. E o diodo Zener, pega esse o N4744, né? O N4744 é um diodo Zener de 15 volts por 1 watt. É importante você olhar. Tá, mas voltando para o circuito, a gente tem aqui um circuito com uma tensão de 24 volts e o objetivo é produzir 15 volts. O que vai acontecer? Se eu tenho 15 volts aqui de 24, sobra quanto? Sobra 9. Então esse 9 tem que ir para algum lugar. Esse 9 vai ficar em cima do resistor em série, que tem 100 ohms aqui. Professor, mas como que você chegou nesse valor de 100 ohms, né? Que a carga já está aqui, ó, tem 500 ohms. Eu vou alimentar essa carga, tá? Tem 500 ohms. Faz de conta que é um circuito ali que eu tenho que alimentar, ele tem 500 ohms de resistência, né? E eu tenho que manter a tensão de 15 volts aí para ele. Então, existe limite também, né? Você não vai pensar que vai botar qualquer tensão aqui e vai sair 15 volts. Então, tem um limite mínimo e limite máximo para esse cara aqui conseguir regular esse diodo Zener, tá? Mas existe uma conta, pessoal, para a gente chegar no valor aqui desse resistor, tá? Mais à frente vocês vão ver, né? Bom, esse é o diodo Schottky. Eu comentei alguma coisa com vocês no início da aula passada, que tem o diodo Schottky, que ele é utilizado para comutação em altas frequências. Então tem o símbolozinho dele aqui, ó, para quem quer desenhar o diodo Schottky. Então quem trabalha com circuitos de chaveamento em alta frequência, é bastante comum utilizar esse diodo aí. Só um minutinho, vou tomar um gole de água. Muito bem. Então, continuando. Os encapsulamentos podem variar. Eu coloquei alguns aqui para vocês poderem ter como parâmetro, tá? É, então, esse diodo tem uma construção diferente dos diodos que nós vimos até agora. Ele tem uma junção diferente. Ele não é formado por uma junção PN, como nós vimos no semicondutor de silício, no diodo retificador de silício, no diodo Zener. Ele tem, sim, uma junção, né? A barreira é chamada barreira Schottky, né? Mas a pastilha P desse diodo, ela é substituída por uma camada de metal, conforme a figura que vocês podem ver aí, tá? E com isso ele tem o seu funcionamento, suas características nesse formato, né? É um diodo muito importante aí para equipamentos que funcionam em alta frequência. Acontece que, nos tempos atuais, cada vez mais optamos por altas frequências, seja na área de eletrônica de potência, seja nas telecomunicações, alta frequência, tá? Ele tem algumas vantagens e desvantagens, tá? Esse componente, ele oferece uma queda de tensão no sentido direto extremamente baixa, tá? Então, isso corresponde a uma vantagem muito boa. Se ele está polarizado diretamente e tem uma queda de tensão baixa, a tensão de entrada passa para a carga muito facilmente, tá? Então, eu tenho poucas perdas. Já nas desvantagens, eu posso dizer que ele não suporta temperaturas elevadas, também possui uma elevada corrente de fuga no sentido inverso. Então, pode ser um problema para o circuito, tá? A tensão de ruptura reversa geralmente é menor do que 100 volts, tá? E normalmente nós temos outros valores aí para diodos que são retificadores de silício. Mas o retificador de silício não é tão bom para velocidade, então tem que olhar para tudo isso. É, tem um parâmetro do diodo que se refere ao tempo de recuperação, tá? É importante também olhar para isso, porque esse tempo de recuperação ele é um parâmetro que qualifica o diodo para trabalhar em determinados projetos, tá? Porque se ele tem um papel de condução de sinais, né? E você tem um chaveamento em alta frequência, então o chaveamento, a comutação parte do zero para o 1, assim, né? Fica zero e um, 0 e 1. Então, para sair do zero e ir para 1, não é bonitinho igual o papel que a gente desenha reto, assim. Ele tem sempre uma inclinação, esse sinal. Uma espécie de trapézio, não retângulo, né? Mas vamos imaginar que seja, então, uma inclinação bem pequenininha, muito próxima de um retângulo. Ok, não vai prejudicar o sinal, nem gerar atrasos. Mas se eu tiver um diodo mais lento, no sinal de chaveamento digital, ele pode começar a fazer isso aqui muito aberto, 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 né? Então, com isso, eu acabo prejudicando um pouco a minha comutação, tá? São diodos que não são rápidos, no caso. Não é o caso do choque, o choque é rápido, né? O diodo túnel, ele tem um comportamento
diferenciado também, também utilizado em equipamentos de altíssima frequência, altíssima velocidade, tá? Ele tem uma situação que é assim, quando as partículas conseguem transpor um estado de energia que seria proibido para a física clássica, tá? Nós temos ali o diodo túnel, né? Se a gente olhar na figura que eu coloquei aqui, essa figura mostra para nós uma espécie de barreira, tá? Só para a gente comparar aqui fisicamente, tá? Ele tem uma barreira e tem aqui o elétron, tá? Quando a gente fala da figura clássica, da análise da física clássica, você observa que a física clássica não prevê uma forma da partícula passar pelo obstáculo. O elétron vai bater aqui e vai retornar, tá? Já na física quântica, a gente imagina assim, que a onda de elétrons ela chega até no obstáculo e ela oscila numa frequência que transpõe o obstáculo para o outro lado. Então é uma outra tratativa, tanto que é considerado assim fenômenos que são proibidos para a física clássica, tá? Então esse diodo utiliza essa relação, né? Então ele tem uma alta dopagem nas duas pastilhas, tanto P quanto a N, e tem uma região de camadas de depressão estreita. O diodo túnel, ele é encontrado comercialmente nesse tipo de encapsulamento, tá? Não é tão fácil de encontrar esse componente. Tem alguns modelos, mas não vem sendo assim utilizado com tanta necessidade ou frequência quanto o diodo retificador. Então não é tão simples para você encontrar. Então equipamentos mais específicos, como geradores de pulso, da ordem dos picos segundos, né, 10 a menos 12 segundos, segundo, né, que é inferior a 1, né? Então, e detectores de micro-ondas. Micro-ondas já é um sinal, né, da ordem dos gigahertz. E também utilizados em osciladores, amplificadores, detectores de alta frequência. Podem também ser utilizados como dispositivos de armazenamento de memória lógica, né? Aí já é uma coisa um pouco mais micro, né? Bom, então esse diodo túnel, ele tem o aumento da tensão nesse diodo causa a diminuição, no caso, da corrente na junção. Então, aumentou a tensão, diminui a corrente. Outra coisa, ele apresenta um baixo ruído, né? Porém, uma pequena resposta de tensão. Não? Então, é, esse baixo ruído pode até configurar de uma vantagem, né? Mas essa pequena resposta de tensão, né, ou em tensão, tornando ele restrito. Então, além da isolação, ser de baixa tensão, tá? Então, é um componente eletrônico, né? Nós não esperamos que ele tenha uma isolação de alta tensão mesmo, né, pelas dimensões dele, né? Que é a curva característica. Você pode observar que ele tem uma tensão, né? Aqui embaixo, sempre aqui, ó, corrente e tensão, tá? I e V, né? Então ele tem um comportamento diferente então dos diodos que a gente viu. Os diodos que a gente conhece, sai de zero aqui, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que cria então essa curva aí, né? Mas aqui não, ele sai do zero para corrente e tensão, né? Uma inclinação de aproximadamente 45 graus e vai encontrar ali uma tensão VPE, né? Com IPE. E a partir daí ele começa a diminuir até chegar no valor de VV, né? E aí vai novamente fazer esse processo. Muito bem, então conhecemos um pouquinho sobre o diodo túnel, né? Aí tem o diodo supressor. O que é o diodo supressor? O diodo supressor, ele é um diodo que opera no sentido de proteger os circuitos, tá? Ele absorve daí os transientes que nós conhecemos, exemplo dos espúrios, os spikes, né, que nós temos na nossa rede elétrica. Então, ou então, quando nós temos a necessidade de proteger um circuito contra uso em ambientes onde a tensão é mais elevada do que ele foi feito para suportar. Então, esses TVS, né, ou transistor supressor, desculpe, transistor, diodo supressor, né, ele trabalha ali, ó, o diodo, né, ele trabalha com os transientes, né, ou supressão, né, de tensões transientes. Ele tem encapsulamentos diversos. Aqui estou mostrando apenas alguns. Opa, né? Aqui dá para você pegar o GDEC, é um exemplo, né? E o DO 214, né? AA. Então são esses dois componentes aqui. A gente consegue ver esses encapsulamentos talvez em outros componentes, como diodos normais também, diodos retificadores, né? Normais.
Então a gente tem aqui dentro deles, ó, bidirecional, unidirecional, tá? Cada um dos símbolos aí, para você ver. Então esse aqui é o símbolo do diodo supressor, se você for representar. Então tem como se fosse dois diodos, ó, em contraposição, né? E eles têm ali, no caso, é, bidirecional e unidirecional, né? De acordo com o que você vai instalar ele, você gostaria que ele fosse bidirecional, tá? Você pode estar instalando ele para proteger um estágio de uma fonte, onde os dois condutores podem ter um dado comportamento, ou eu quero só posicionar aqui numa dada polaridade, então eu vou pegar um direcional, tá? E assim por diante. Bom, tanto um quanto o outro, né? Tanto um quanto o outro de outro, supressor, pode ser visualizado aqui, ó, nesses gráficos, né? Então, o diodo que tem configuração bidirecional, ele tem aqui, então, condução nos dois sentidos, e tem lá o valor, né, que ele vai poder assumir, né? E o lado de polarização reversa também, né? Então, são os dois. Além disso, nós temos aqui também o unidirecional. Veja que o unidirecional tem uma região reversa muito pequena, enquanto que a região direta já é mais pronunciada. Aqui tem a descrição de cada um dos parâmetros que vocês estão vendo aqui, né, nesse lado da tela, tá? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho desse diodo, nesse caso bidirecional, ligado na saída de um transformador, no secundário do transformador, né? O transformador estando aqui. Então, a rede está alimentando o primário dele, tem um fusível, né? Então, esse diodo está aqui, ó. Então, caso ocorra um aumento da tensão aqui, para um valor que seja destrutivo para o nosso transformador, para a nossa carga, né? Então, suponha que tem ali 120 volts aqui, né? E aqui do outro lado tenha 12, né? Que seja uma relação de 10 para 1 do transformador, né? Então, isso significa que se eu tiver aqui um valor diferente, o valor, vamos supor, de 20, né? Então, eu tenho que, nesse caso aqui, 10 para 1, né? Então, eu tenho 10 vezes esse valor aqui do outro lado, né? Então, eu já posso estar me preparando, né? Caso eu não possa, vamos imaginar, permitir que passe mais de 20 volts, né? Eu tenho que 20 volts no secundário, se eu ligar aqui no 127, 220, por exemplo, no primário, esse aqui é enrolamento primário, né? Então eu enrolo aqui enrolamento primário proporcional à tensão que ele vai receber. Então, vamos imaginar ali o primário com 1.270 espiras, né? Recebendo 127 volts, né? E aí acontece que o secundário tem ali 12 volts, então 127 para 12, tá tudo certo. Aí chega um momento que acontece alguma coisa aqui na minha rede de entrada. A tensão do secundário do transformador, ela vai tentar acompanhar a tensão no primário, tá? Então, foi um acidente, aconteceu uma descarga atmosférica, uma pessoa relou um condutor que não era para relar aqui, né? Então, ao invés de 127, por aí, é, entra uma tensão do dobro, né? Ou menos que o dobro, mas bem próximo disso, é o 220, né? Então, o 220 aqui, no primário, teria um secundário com muito mais também, porque a tensão, né? Que foi programado, projetado para fazer. Então, nesse caso, esse diodo supressor, ele vai entrar em curto, né? Porque ultrapassou o valor desejado. Então, fazendo curto aqui na saída do transformador, no secundário, esse fusível do primário, ele abre. Então, ele protege daí essa instalação desses componentes, tá? Então, para a gente entender o que é isso daí. O Varactor, ou Varicap, ele é um diodo que a gente falou, só comentou se não existe o Varactor, existe o Varicap, né? Ele é muito utilizado em circuitos de ressonância, circuitos de sintonia, tá? E ele tem um circuito equivalente, dá para ver, ele tem uma espécie de é, arquitetura, né, feita para que você possa utilizar em circuitos de sintonia. Assim tem, por exemplo, o diodo que é receptor, né, e o diodo que é emissor, que trabalham com altíssimas frequências. Então, no caso, aqui no Varicap, a gente já tem uma configuração um pouquinho distinta, né? Lembrando, diodo emissor e receptor, tá? A gente vai ver mais sobre isso quando a gente falar sobre optoeletrônicos, tá?
O varicap, ele é um diodo que tem um efeito capacitivo, né? Ele tem, assim, uma característica de gráfica, né? De admitir o sinal, né? Então, dentro de uma certa frequência, ele vai admitir esse sinal, né? E você pode utilizar ele para outros circuitos que vão extrair as informações necessárias, né? Caso como sintonia de alguma coisa que tem transmissão de informações ali, tá? Então, dentro dos circuitos de rádio, eu tenho essa configuração usando o Varicap, circuitos de TV, que são muito mais comuns de você estar utilizando. Então, aqui tem algumas imagens, né? O gráfico dele, de resposta dele. Podem ver que ele tem uma tendência muito forte a diminuir ali a sua capacitância, né, a partir de um certo valor de tensão. Bom, muito bem. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre os diodos, fiz essa recapitulação para a gente entender melhor. Eu vou falar agora sobre circuitos com diodos. Então, que serão os circuitos com diodos? Para prestar bastante atenção nisso, porque a partir daqui a gente vai falar sobre as fontes de alimentação e tudo mais, tá? Bom, dentro dessa aula a gente vai falar sobre características de condução, sinais alternados de transformador monofásico, que eu dei assim, um começo de explicação, diodo retificador e corrente alternada, circuitos com diodo retificador e circuitos com diodo Zener. Vamos lá. Bom, aqui tem uma imagem que representa para nós o papel desse circuito, que é converter a corrente alternada, vou passar o mouse aqui, ó. A corrente alternada entra no circuito e sai corrente contínua. Ah, professor, agora você pegou num ponto, né? Corrente contínua, como é que isso é corrente contínua se ele está pulsando, né? Existe uma definição, pessoal, que diz assim, que quando o valor de tensão ele está em um único semiciclo ali, sem alternar para outro semiciclo, ele é corrente contínua, embora não tenha forma matemática ali de um sinal corrente contínua. Contínua, a ideia que a gente tem é que a tensão é fixa no valor só. Tá? Mas mesmo uma tensão contínua, uma tensão puramente contínua, uma fonte extremamente precisa, pode ser que em alguns momentos ela tenha uma variação de tensão, tá? Pequena, mas ele pode ter. E aí, esse funcionamento das fontes para a telecom é um pouco diferente porque a gente tem é, uma inversão, de valores ali, né? Então, no telecom, eu tenho o aterramento do sistema com negativo, né? Como se fosse menos, vamos imaginar assim, uma tensão que é padronizada, menos 48 volts, né? Isso significa que eu aterro não o negativo, sim o positivo. Então, o telecom, a gente consegue ver essas diferenças aí, né? E ali eu tenho uma tensão que ela é nominal, em torno de 54, nominal em torno de 48 volts, mas na prática ela vai estar ali carregando baterias, né, essa fonte de alimentação, com 54,2 volts, né? Então, o que acontece? Esses tipos de equipamentos, eles têm ali a tensão de entrada, eles têm a retificação direto, não tem transformador, é só retificação direto, e já vai ali para a filtragem. A filtragem já dispõe isso daí para frente, para outros circuitos, e nós teremos ali as tensões desejadas, né? Conforme o projeto dessa fonte. Então, vale entender isso daí, tá, pessoal? A tensão de entrada aqui nesse circuito, ela vai ser o senoide, você está vendo ali, né, que é alternado, né? Mas depois do nosso diodo, depois da nossa ponte retificadora, por exemplo, nós teremos ali uma tensão pulsante, né? Ou sinal contínuo. Bom, continuando, isso aqui é um aspecto físico para visual, só para você entender, eu estou vendo o diodo ali, ó. O diodo é esse componente. Então, se você olhar e ver, tá, vai entender melhor. Esses aqui, esse da esquerda é mais tradicional, mais comum, você monta em casa. E esses aqui são componentes metálicos, tá? Não é comum ver hoje em dia esse tipo de componente, mais equipamento antigo. Opa. Esse é o sinal alternado, conhecido de todos, é o que nós temos na tomada das nossas casas, né? Ela tem um comportamento de estar realizando esse tipo de trabalho, né? Que é função do sistema de geração de energia, né? Então, ele tem aquela oscilação com uma certa frequência. Qual que é a frequência? 60 Hz. Então, eu capturei esse sinal, pessoal, com o osciloscópio,
para nós entendermos justamente isso, tá? Então, é, essa aqui é a tela de um osciloscópio, tá? Dá para ver até os quadradinhos dele aqui, né? Então, nós temos ali, nesse lado aqui, ó, o canal um que está sendo utilizado, né? Está com um valor de tensão de 10 volts, por exemplo. E aqui eu tenho uma frequência aqui ó, do canal um de 59,98 Hz, né? Então, ou seja, 59,98 eu já vou dizer que é 60 Hz, tá? Então, isso aqui para mim é o que importa, ó, 60 Hz, frequência, né? Com a qual esse sinal alterna. Olha que importante. Alternado, ele alterna. Então, aqui onde está o número um representa o GND do sinal, porque o acoplamento aqui é em corrente alternada, tá? Então, o valor positivo e o valor negativo, tá? Está acontecendo o tempo todo aqui, tá? Então, essa linha aqui só divide, né? Então, hemisférios aqui, tá? Do meu círculo trigonométrico lá. Bom, muito bem. Revisamos isso. Então, imagina que eu tenho essa tensão aqui na minha entrada, no meu primário, enrolamento primário do transformador, aquele que recebe a tensão da rede. Tá? Então, eu coloquei aqui minha tensão e eu tenho aqui na saída uma resposta disso. Esse fio que está enrolado tem um enrolamento proporcional à tensão de saída, né? Inclusive, é mais uma representação. Não precisa contar quantas voltas que o fio deu aqui, não, tá? Porque essas voltas são só representativas. Elas são só representativas. Eu posso ter muitas voltas aqui, inclusive camadas de voltas, né? É o que tem na verdade. Então, primário, secundário. É importante lembrar o seguinte, que a potência do transformador, veja, ela vai depender de alguns parâmetros, tá? Já vou explicar para vocês. A potência, ela é a potência de entrada desse transformador, né? Porque nós temos que lembrar, né? Potência de entrada, potência de saída, sempre vão ter perdas aqui nessa máquina, nesse componente, tá? Ah, aí para a gente olhar para o gráfico, né? Tem um gráfico na entrada, olha o gráfico da entrada, a senoide, né? Então tem a tensão no tempo, e na saída, no secundário, tem a tensão no tempo, também senoide, né? Porque nós temos um componente capaz de converter, tá, potencial de um lado para o outro. O transformador, eu diria para você assim, que ele é um dos elementos mais importantes da instalação do circuito, mesmo em termos de distribuição de energia elétrica. Talvez seja um dos que mais tornou possível a gente ter os equipamentos em casa. O transformador lá na nossa rua, lá na casa, né, tem um transformador para alimentar o circuito ali da rua, né? E normalmente ele converte de um potencial de alta tensão para um potencial baixa tensão, né? Ele pega ali 13.800 volts, né? E converte ele para o valor que você precisar. Por exemplo, se for uma escala ali, né? Normalmente utilizamos o quê? 127, 220, depende da cidade que você mora, né? De repente tem os dois. Mas o mais comum, assim, é você ter os equipamentos em casa da tensão que você tem disponível, né? Então, o transformador, ele pode permitir que haja essa jogada de utilizar uma tensão mais alta, né? Para você utilizar depois com o transformador, rebaixando isso daí, para você usar da forma que você precisa. E por que que a tensão é mais alta, professor, na linha de distribuição ali? Por que que é mais alta? Também na transmissão é mais alta, porque as distâncias são muito grandes e eu tenho que enviar muita potência, né? Então, se você pegar e olhar e ver que é, a corrente, por ser muito alta, ele teria que ter um condutor muito grande, muito pesado, né? E aí, para não ficar tão caro, né? Isso é inviável do ser humano manusear por conta das suas dimensões. Então, foi alterado isso daí usando o transformador. Então, o transformador vai lá e resolve esse problema, tá? Então, você tem uma ideia geral. Bom, eu vou explicar como que vai funcionar isso, tá? O transformador, voltando para a figura, ele tem essa estrutura que são as chapas, é o núcleo dele, ó, né? Então, tem muitas chapas, né? Ele é um núcleo de chapas, porque ele tem, são chapas de silício, aço silício, esse modelo. Tem transformador que é feito desculpe, de ferrite, né? Aquele lá ele já é um transformador para alta frequência. Aqui é 60 Hz, tá? Então, isso aqui já dá. Chapas de aço silício. Então, a gente tem ali a tensão, U de T, sendo introduzido aqui
nosso é, circuito, né? Então, essa onda que você está vendo aqui é uma senoide, representa a senoide, tá? Então, U de T, a nossa tensão supõe aí 220 volts, só para a gente fazer esse teste, tá? Então, com isso, é um circuito fechado com o primário, né? Rolamento primário. Circulou corrente, eu tenho uma medida de é, fluxo φ, né? Fluxo φ girando em torno desse condutor. Então, o condutor de corrente está aqui, em torno dele tem esse fluxo. Então, corrente, circuito fechado, produz fluxo de fluxo magnético, tá? Esse fluxo magnético, ele é conduzido pelo núcleo. Esse símbolo de duas barras paralelas aqui representa o núcleo para nós. O núcleo é isso aqui, ó, tá? Essa parte de chapas, né? Então, através dessas chapas aqui, é que o fluxo magnético ele é conduzido para o nosso secundário. Esse aqui é o rolamento secundário, rolamento que tem, então, um número de espiras igual, menor ou maior que a do primário. Se ela tiver um número de espiras igual, vai ser um transformador isolador. Se entrar 220, vai sair 220, tá? Se eu tiver aqui uma tensão U de T mais leve, né? No caso aqui, mais leve, né? Uma tensão U de T é, um pouco menor do que a tensão que vai estar disponível aqui. Depois a gente vai ver que tem que ter aí uma limitação de tensão, tá? Mas vamos imaginar que essa U de T é a nossa tensão de saída, tá? Então está em paralelo com a bobina secundária do nosso transformador, né? Então você aplicou aqui uma tensão no primário, induziu. Vamos pensar que eu tenha igual ao exemplo anterior, uma relação de 10 para 1, né? Se eu tiver 220 volts aqui, então eu tenho 22 volts aqui, né, no secundário. Então, esse 22 volts, né, ele vai ter sendo percorrido, no caso aqui é a corrente, né, percorrido pela essa corrente do secundário, que eu vou chamar de I', né, que a I é a corrente do primário e linha é a corrente do secundário. Veja que tem sentidos opostos, né? A corrente do primário ela entra aqui e a do secundário lá como se estivesse indo de frente para ela, né? E a setinha aqui do campo magnético mostra a mesma coisa. Esse transformador está com carga, então R1 está ligado no secundário. Estando ligado no secundário, quando aparece uma tensão induzida aqui que vem através desse fluxo magnético do primário, eu tenho então o surgimento dessa corrente. Essa corrente ela é defasada, né, de 180 graus do primário. Com isso, esse fluxo magnético aqui ele é contrário a esse fluxo magnético, né? E com isso nós temos uma situação onde o nosso secundário quer sempre acompanhar o primário, né? E na medida em que nós temos essa relação, ó, P, né, que é a potência do primário é igual à potência do secundário. Veja que interessante. Quando a potência do primário é igual à potência do secundário, eu também sei que potência é igual a tensão vezes a corrente. Ou seja, tensão do primário vezes a corrente do primário, porque é a potência do primário, né? Igual a tensão do secundário vezes a corrente do secundário, tá? Então, imagine assim, ó, a minha corrente aqui aumentar. Aumenta quem? A minha potência no secundário. Se aumenta a potência secundária, aumenta a potência primária. Então, uma coisa arrasta a outra. Então, se você fechar um curto no secundário, o primário vai tentar fazer de tudo para compensar isso, para gerar mais fluxo, para poder te dar mais elétrons, tá? Então, aí, no caso, por isso que importa muito você pôr, né, colocar ali fusíveis de proteção, né? Proteção contra esse tipo de problema, né? Mas esse problema, quando acontece, ele vai proteger apenas as instalações, porque o problema já aconteceu ali. Aqui tem a parte de cálculo do número de espiras, tá? Para vocês poderem fazer depois. Então, se você pegar ali, por exemplo, uma situação onde eu tenho uma necessidade de produzir transformador para 6 volts, mas eu só tenho 220. Então, você vai levar em consideração isso daí para projetar. Então, é interessante, né, que vocês entendam esse processo. Então, caso queiram saber mais sobre como projetar transformadores, eu estou à disposição. Podemos gravar um vídeo extra sobre esse tema. Aqui tem uma coisa que é um exemplo, né, onde eu dei que a tensão do primário é de 127 volts, com uma relação de espiras por volt de 7,3. Você precisa dessa relação de espira por volt para fazer a conta, né? Olhando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, espiras por volt, ó, espiras por volt, espiras por volt. Para qualquer um desses cálculos aqui, você consegue chegar
aquilo lá. Espira por volt é um cálculo feito baseado no tamanho do nosso núcleo. Então, se eu pegar o núcleo aqui e medir ele na dimensão maior dele, né, eu vou notar que ele tem um valor, nós chamamos de 3A. A é a medida do núcleo do transformador, do núcleo mesmo, do miolo ali do negócio. Da janela, tem as janelas e tem ali o núcleo. Então, se eu tiver um transformador que é igual a 9 centímetros, tá? É 3A, né? Então, eu sei quanto que vale A, no caso, né? Então, A seria, nesse caso, como é 9 seria 3 centímetros, né? Então, nesse caso, a largura dele é 3 centímetros. Eu tenho que usar esses valores para poder, então, entender qual é o transformador, né, que está sendo utilizado, para avaliar se esse transformador tem capacidade e tudo mais. Então, aqui eu ensino você a fazer o cálculo de espira por volt, que é um cálculo um pouco mais avançado, a gente não vai ter que mexer com isso aqui, só para você saber. Você tem em mãos isso daí, é só você calcular. Nesse caso aqui dá 928 espiras, né, nesse transformador. Professor, mas não falou da potência do transformador, né? Onde é que põe a potência? Você tem que saber qual que é a corrente que você vai estar alimentando a sua carga, dimensionar os cabos corretamente. Então, existem dimensionamentos, tabelas que você olha, tá? E também dimensionamentos mesmo que você pode fazer. E aí perceber qual é o valor que você precisa comprar, né? De potência, né? De potência que atenda lá. A potência do primário é igual a potência secundária. Tá, agora eu posso falar um pouquinho sobre o que eu comecei a falar antes, no caso do transformador, né? Que o transformador ele tem uma questão de saturação também, a frequência para a qual ele foi fabricado não pode ser ultrapassada, senão ele começa a saturar, né? O transformador ele tem aquecimento, ele é pesado, ele é grande, mas ele é muito robusto, tá? O transformador tende a não deixar as pessoas na mão, tá? Então aqui a gente está vendo, essa próxima tela mostra para nós ah, um circuito onde nós temos o sinal já que vem lá do nosso transformador, tá? E vai para o estágio de retificação. Então, eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó, para a gente lembrar, tá? Voltar aqui, aqui, ó. Esse sinal aqui é aquele que eu estou falando, tá? Já passou pelo transformador, vai entrar aqui na ponte retificadora. Tá? Que nesse caso aqui, não vai ser uma ponte, vai ser um diodo só, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma retificação em meia onda. Primeiro circuito, diodo retificador é meia onda. Se eu tiver um diodo só, ligar ele ali no circuito como esse, o que que vai acontecer? Vamos colocar aqui, estou com a imagem aqui. Muito bem. Então, o que que nós vamos ter? Nós temos que entender o sinal aqui, ó. Quando o sinal estiver no semiciclo positivo e quando o sinal estiver no semiciclo negativo, esse sinal está vindo do transformador, tá? Então, com esse único diodo aqui, o que que vai acontecer? Nós temos que, no semiciclo positivo, o tempo T1, semiciclo negativo, o tempo T2. No tempo T1, tá? Eu tenho aqui, ó, semiciclo positivo, tá? E aí, como ele está ligado, o positivo está aqui, nesse momento. Aqui embaixo, é, eu tenho aqui o semicírculo negativo, tá? Então, vamos analisar primeiramente aqui, ó, semicírculo positivo, tempo T1. Então, quando minha fonte ela está produzindo aquele sinal, tá? Então, esse positivo aqui vai passar pelo anodo, porque o anodo ele está diretamente polarizado, né? Nesse momento. Então, o positivo vai lá e passa para o diodo e aparece aqui. Só tem um detalhe. Se esse sinal tiver, por exemplo, 10 volts aqui, no pico máximo dele, tá? Significa que do outro lado ele vai ter um sinal é, que fica ali para nós, na carga, tá? E aí no tempo T2, esse diodo não vai conduzir no anodo dele, porque eu estou colocando o negativo aqui no anodo, né? Negativo no anodo, o anodo não conduz, né? E aí vai aparecer isso aqui na carga, ó. Então vai aparecer primeiro essa ondinha, tá? E aí depois vai aparecer essa linha horizontal, né? Tornando então esse circuito aqui, né, muito interessante. Ele vai ter uma interrupção e a forma final é essa daqui, ó. Ele vai apresentar isso aqui para nós. Você entra com a senoide assim e ele sai
com isso aqui, ó. Ele vai cortar um semicírculo e conduzir o outro. Corta um semicírculo e conduz o outro. Ele só conduz o semicírculo positivo, dada a posição que está aquele diodo lá, tá? Ah, professor, mas e se fosse diferente disso, se eu tivesse dois diodos associados e antiparalelo, como é que ia ficar isso daí? É bom você testar, você pensar um pouquinho e testar. A gente vai usar um simulador chamado LT Spice, né, ou LT Spice, e dá para você testar isso aí lá também, tá? A gente vai fazer depois. Muito bem, então já entendemos um pouquinho. Temos aí uma tensão de 25,2 volts, nesse caso do exemplo, né? Tá dando de pico aqui. Então veja, eu tenho as configurações aqui do meu osciloscópio já para fazer isso, tá? Continuando, a gente tem aqui então ah, uma representação, tá, de algumas pontes de retificadores, tá? Tem aqui retificador em ponte com quatro diodos dentro. Tá? Esse aqui é um circuito interno, esse aqui é o símbolo dela. Isso aqui são fotos reais desses componentes, tá? Você vai encontrar isso aqui direto no mercado, tá? Então tem o diodo separado e tem as caixinhas com quatro diodos para você fazer isso daqui, ó. Essa é a ponte. Então, ao invés de ter um diodo só, eu tenho quatro, né? Então, o secundário do transformador, eu enviando o sinal alternado, e a carga R1, né, saindo com o sinal, né, que você está produzindo, né, que é o sinal pulsante, assim, ó, só de um lado, né, nada de negativo, nada, né. Então, a gente tem ali esse circuito que você vê, olha só, o ponto que eu ligo o transformador, ó, é um ponto onde eu tenho cátodo e anodo, ó, cátodo e anodo, tá? O ponto onde eu ligo o negativo é onde estão os dois anodos comuns, né? E o ponto onde eu ligo o positivo da minha fonte, né? Da minha fonte não, da minha carga, né? Ele é, então, a interligação dos catodos, ó. Tem os dois catodos. E assim eu tenho os pontos A e B e os pontos C e D, né? Se eu utilizar, analisando aqui A e B, então A e B, tá? Eu tenho que ver o seguinte, desses dois pontos, eu vou enxergar isso daqui, ó, tá? Então, vocês podem ver que tem o sinal que começa em zero, vai ter o máximo V, volta para zero, desce para o máximo negativo, né? Menos V, e volta para o tempo. Depois ele começa a repetir tudo de novo, tá? Então, vou chamar de T1 e T2, mesma coisa do outro exemplo, né? T1 tá aqui, ó. Então, T1, quando tiver T1 entre A e B, né? A e B, eu tenho T1, eu digo o seguinte, ó, como está diretamente polarizado, né? Eu tenho, então, o positivo aparecendo aqui em cima em A e o negativo aparecendo em B nesse momento, desse sinal aqui, ó, tá? Muito bem. Se eu tenho positivo aqui em cima, quem vai conduzir esse positivo? É o D4 ou o D1? É o D1, né? Porque o anodo dele está aqui, ó. Aqui é o cátodo, o positivo não vai conduzir. Então, ele conduz por T1 e aí aparece aqui no R1. E aí, no caso, quando eu estou em T2, né? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, porque T1 já deu bom, ó. T1 produziu um sinal, né, na saída, né, que é contínuo, né, pulsante, mas contínuo, parecido com o que nós vimos anteriormente, né? E agora a gente vai falar do tempo T2. T2 eu estou conduzindo negativo, ó. O negativo, se eu entrar com o negativo aqui na minha ponte retificadora, né, de onda completa, o negativo vai estar aqui em cima agora e o positivo aqui embaixo. Então, com o negativo aqui em cima, o T1, né? Aqui, ele vai conduzir, né? O diodo D1 vai conduzir? Não. Quem vai conduzir é o diodo D4, tá? Então, o diodo D4 está com o cátodo aqui, ó. Como eu estou com negativo agora, semicírculo negativo, o diodo D4 conduz, tá? O negativo. E o diodo, nesse caso aqui, D2 vai conduzir? Não, porque o positivo está aqui embaixo agora, né? Então, quem vai conduzir é o D3, tá? Então, eu tenho. Desculpe, o positivo está aqui embaixo, é sim, o D2 que vai conduzir. Então, aparece aqui o sinal em T2, tá? Então, só recapitulando o que eu acabei falando aqui para vocês, para não se confundirem, tá? No tempo T2, o negativo está aqui em cima, o positivo está aqui embaixo, né? Positivo embaixo, D2 conduz e aparece aqui, tá? Negativo aqui em cima, quem conduz é o D4, aparece negativo aqui, né? E falando de T1, né? Em T1 eu estou no semicírculo positivo, é o positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo, positivo é conduzido por T1, positivo aparece aqui, né? Então, o D1 conduz ele.
E o negativo, que está aqui embaixo, é conduzido por D3 e aparece aqui. Então, com isso, eu sempre vou ter esse tipo de representação. Esse sinal vai se repetir 60 vezes por segundo, e com isso eu vou ter aqui esse comportamento. O que acontece de interessante? No tempo de um ciclo completo, T, de entrada, eu tenho dois ciclos completos de saída. Então, esse tipo de circuito tem que lembrar, muito importante. Se eu colocar 60 Hz aqui entre A e B, eu tenho 120 Hz entre C e D, tá? Porque eu tenho duas vezes o semiciclo aqui na saída, enquanto eu tenho só um ciclo aqui na entrada, tá ok? Então, esse circuito em onda completa, ele tem essa característica. Embora, depois desse resistor aqui, a gente põe sempre um capacitor, né, em paralelo para poder fazer estágio de filtro, né? Não é o caso aqui nesse momento. Quando eu trabalho com um transformador com tap central, né, tomada central, que é esse caso aqui, ó, eu posso trabalhar com dois diodos apenas, né? Só que aí a tensão vai ser a metade, né? Porque hora eu estou pegando aqui, hora eu estou pegando aqui, né? Então, se esse transformador for o mesmo tamanho que esse aqui, ó, só botou um tap central aqui no meio, enquanto esse aqui, por exemplo, tem lá 12 volts, né? Cada vez que tem V mais aqui tem 12, né? Nesse outro caso aqui eu teria 6 e 6, tá? Porque eu teria metade dele para um momento e metade para o outro, né? E aí, no caso seria assim a configuração, ó. O transformador aqui e no secundário, tap central vai para o GND, né? Que também está na carga. Só que daí, nos terminais aqui de D1 e de D2, eu ligo então no positivo da minha carga, tá? Então, é a mesma coisa disso aqui, ó. Ele pega o terminal do meio ali, o tap central, liga no GND, né? GND também dá carga, pode ser representado assim, ó. GND ligado no tap central, GND ligado na carga, tá? Aqui tem, então, um resumo para a gente ver, né? Graficamente, o que acontece em cada momento, ó. T1, quem está conduzindo T1, a saída está aqui, tá? E T2, né? Está aqui também. Então, com o sinal de entrada, né, no nosso é, primário aqui do transformador, no secundário, né, tem os pontos aqui A e B, né, e que vai conduzir o primeiro diodo, né, no primeiro momento, ele conduz porque ele vai estar diretamente polarizado. Então, ele funciona como se fosse um curto, mas não é curto, tem 0,7 volts por cima, tá? Isso aqui se fosse um diodo ideal, né? Então, seria um curto. Então, o primeiro semiciclo com os terminais A e B, né? Então, eu tenho aqui esse diodo conduzindo, produzindo esse sinal na saída. No segundo semiciclo, que é o semiciclo T2, né? Aqui, eu tenho aqui embaixo o curto, né? Que é o diodo D2 conduzindo e o D1 aberto, né? E aí eu tenho, então, o sinal também aqui no semiciclo positivo, embora na entrada esteja negativo, tá? Então, nesse caso aqui eu também tenho a mesma situação. Enquanto um sinal de entrada de 60 Hz, eu tenho um sinal de 120 Hz na saída, tá? Então, a desvantagem desse tipo de topologia, onde eu tenho tap central, é que a tensão para o mesmo transformador, ela vai ser a metade da tensão quando eu trabalho com uma ponte retificadora. A ponte, eu consigo trabalhar com tensão cheia. Isso na hora de saída é isso aqui, ó. Vai ficar sempre assim. Só que isso aqui é pulsante, né? Para mim não é muito bom. De repente eu coloco na minha carga lá, o circuito eletrônico vai ficar fazendo barulho, né? Não é legal. Então é bom você colocar daí um capacitor, indutores na saída para tentar tornar mais linear, né? Essa curva. Tá aqui um exemplo, né, de uma tensão de entrada na minha ponte retificadora, né, 17,8 volts de pico, né, tensão de pico é essa aqui, ó, do GND até o máximo da crista aqui da tensão, ó, essa aqui é a tensão de pico, tá? Então, 17,8 de pico, né, com a frequência aí de 60 Hz, né, tanto que o tempo é 16,7 milissegundos, é 16,666 milissegundos. Se você pegar 1/60 Hz, vai encontrar esse valor aí, tá? Que o tempo, período, é o inverso da frequência e vice-versa, né? Então, nesse tempo de 16,7 milissegundos, com essa tensão, aplicou ali numa
No retificador, o que aconteceu? A tensão apareceu lá bonitinha do outro lado, né? Só semiciclo positivo, mas eu tenho ali uma tensão menor, ó, 16,4 ao invés de 17,8. Por quê? Né? Eu tenho também um tempo menor. Por quê? Tem um tempo menor, eu tenho uma frequência maior. Eu tenho uma tensão menor porque eu tive queda de tensão, né? Entre 16,4 e 17,8, quantos volts que eu tenho? Eu tenho 1,4 volts de diferença. Por quê? Um diodo e o outro diodo, 0,7 volts cada um, vai dar 1,4, tá? É justamente isso daí. Nós temos aqui na conta, você pode ver, ó, a tensão, né? E você vai ter lá na carga 16,4, porque eu tenho 17,8 menos 2 vezes 0,7, tá? A tensão de pico, portanto, ela é igual à tensão RMS multiplicado por raiz de 2, tá? Então, quando você vai usar um osciloscópio, você vai ver a tensão de pico. Quando você vai usar um multímetro, normalmente você vai ver a tensão RMS, tá? Então, sempre tem essa leitura aí. Então, a tensão RMS, por sua vez, então, dado por essa equação, ela é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2, tá? Muito bem. O diodo Zener, mais uma vez aqui, está aparecendo de novo, porque lá foi a introdução, aqui a gente vai começar a falar mais, tá? Está estourando já o valor da aula aqui, o horário da aula, mas eu quero que vocês entendam, tá? Ah, Se eu pegar o diodo Zener e colocar inversamente polarizado, você tem essa configuração aqui, certo? Mas lembre-se, o diodo Zener, ele opera na região, né, reversamente polarizado, né? Atenção, V Zener. E eu também posso usar o diodo Zener diretamente, tá? Se eu quiser. Não é esse caso do circuito, esqueçam isso, né? Se eu colocar o diodo Zener diretamente polarizado, o que acontece? Ele vai se comportar como um diodo retificador. Mas não é para isso que ele foi feito. Mas faça um experimento. Faça a polarização direta e reversa. Já pode usar até o simulador depois. Bom, dimensionamento ali do nosso circuito. Leve em conta que nós temos uma corrente em série, né? Aqui, corrente IS, dado o resistor RS. Eu falei para vocês, tem um resistor em série com o diodo Zener, né? E a carga em paralelo com o diodo Zener. Tensão de alimentação que você tem na entrada. Então, essa corrente depende da diferença entre a tensão de alimentação, VS, e a tensão VZ, que vai estar aqui. O que sobrar disso aqui é o que vai estar em cima do nosso resistor RS, tá? Então, sempre lembrando isso. Se você for analisar um circuito, então, quando circular corrente por aqui, aparece a queda de tensão, né? E a queda de tensão aqui vai ser sempre, né, a diferença entre esse carinha aqui e o VZ. Então, se eu tenho aqui 24, estou usando 15 aqui, vai sobrar 9, né? Como a gente falou antes. Dividido por RS, que é o resistor de série aqui. Então, com isso aqui, você já consegue chegar a esses valores. Dado que a corrente IS é igual à corrente do Zener mais a corrente da carga. Aí você tem que saber qual que é a corrente que a sua carga exige, qual a corrente do Zener. Você olha no datasheet dele, né? Aí você vai lá, a corrente do Zener é tanto. Então, você soma isso aqui e encontra IS, tá? Então, aí você consegue também por aqui. E a tensão de limiar, Kirchhoff, ela, nós temos aqui uma componente que leva em conta a componente Thevenin, né? Que é igual à resistência da carga dividida pela resistência série mais a resistência da carga, né? Vezes a tensão VS, tá? Então, um parâmetro para a gente entender, tá? A gente vai falar mais sobre isso à frente, né? Vou preparar um material para vocês sobre o diodo Zener e sobre o dimensionamento de circuito com o Zener. Nesse primeiro momento, a gente conseguiu ver os circuitos, entender como eles funcionam, tá? E quando você parte para o dimensionamento, aí é que você vai começar a olhar os valores, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre transistores bipolares, né? Então, por isso é importante você lembrar do diodo, tá? Porque o transistor vai utilizar esses conceitos, beleza? Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Vejo vocês então na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau, pessoal.